Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Achei que era bem menos tempo, até assustei agora. 8:45, estou devolvendo o microfone e nesse tempo vamos ganhar tempo abrindo as nossas Bíblias rapidamente. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 21. Deus, faz um sol maior. Esse tom que a gente canta aqui, eu te amo. Te amo, em dó. Te amo. É sol mesmo. Lucas capítulo 9, versículo 21. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, sofra muito, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja assassinado, seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. João capítulo 19. Eu te amo. João capítulo 19. Mais que a abelha. Pode ir para dó, viu? Eu te amo. Mais que a abelha ama a flor. Quem encontrou João capítulo 19? Eu te amo. Versículo 17. O meu amor. Diz assim: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, Gólgota, Calvário, e em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Lucas capítulo 24. Os irmãos vão entender por que dessas passagens, porque mesmo em cultos de ceia está sendo raro ouvir mensagens que falem da crucificação e da ressurreição de Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 33, diz assim: precisa de beber água, já está secando a boca todinha. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Esses são os discípulos que estavam no caminho de Emaús. Eles chegaram até Jerusalém, estavam todos alegres, contando para os 11 que eles viram Jesus. Olha que lindo. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles. Você já imaginou, irmão? No meio deles. No meio deles. Ele se apresenta aqui entre nós. No meio. O mesmo Jesus se apresentou na hora que ele estava falando dele, no meio deles. E aonde Jesus está, o sobrenatural acontece, o milagre acontece, a salvação de famílias acontece. E segue falando ele estas coisas, no versículo 37, e eles espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, algum fantasma,
E ele lhes disse: por que estáis perturbados? Jesus falando, imagina a cena, Jesus ressuscitado, falando: por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me, tocai-me. Você já imaginou você lá no lugar, apalpando a mão de Jesus? E vede, pois, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, não vamos julgar os irmãos, eles estavam tão alegres, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? Jesus não precisava, mas ele provou. Que jeito? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Oh, rabachurabacaia, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento, para compreenderem as escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém. Feche os seus olhos e ore comigo. Ore a sua oração mais compungida, quebrantada. Você está diante dele e ele está diante de você agora. Ele está entre nós. Ele está entre nós. O dono da festa, aquele que nós celebramos a sua morte, o seu sofrimento, o seu martírio, mas a sua ressurreição. Ele está aqui agora. Ele anda entre nós na pessoa do Espírito de Deus. Ele disse: eu estarei convosco. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Eu estarei com vocês todos os dias. Jesus está aqui na pessoa bendita do Espírito Santo, e Ele espera da sua boca verbalizar o seu amor. Diga para Ele: eu te amo, eu te amo, eu quero ver o Senhor, eu quero ver o Senhor. Quem conhece, canta comigo: eu te amo, mais que a abelha ama. Declare todo o seu amor, declaração de amor. Eu te amo, e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Pode sentar, irmãos, vai sentando e cantando. Vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu. Se você puder fechar os seus olhos para concentrar mais lá. Eu te amo, mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que um nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou.
Eu te amo. Possa desejar. Eu quero te ver, Pai. E é assim. Oh, aleluia. Jesus. Dá um sol. Foi lindo demais. Cicatrizes que provam o quanto precisou para que eu pudesse ser livre. De novo, para terminar. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser. Aleluia. Você está livre para adorar. Aleluia. Crucificaram Jesus entre dois ladrões. E esse fundo musical está muito bom. Pode continuar, que está muito ungido. E aqueles que estavam ao lado dele eram ladrões, né? A mensagem é simples, objetiva, mas é de Deus. Então ela tem cunho de curar, de fazer milagres. Basta uma palavra e você receberá o teu milagre nesta noite. Dois criminosos que eram considerados como a escória da sociedade foram colocados ao lado de Jesus e ele no meio, para equiparar e dizer que Jesus também era alguém que porventura poderia ser um estuprador, um pedófilo, um assassino, aquele que as suas mãos estendidas fizeram cegos verem, mudos falarem, surdos ouvirem, aleijados de nascença saírem da cadeira de roda, deitados em suas macas, levantarem e saírem andando glorificando a Ele. Agora é colocado crucificado, sua carne é rasgada pelo azorrague, o chicote judeu, que tinha algumas bolas de metal com 3 tiras, e nas suas pontas ossos com curvas, que aonde batia, além de machucar, arrancava pedaços de carne. Esse é o mesmo Jesus que está aqui na sua frente agora, te dizendo assim: qual é o teu problema? O meu Espírito veio, te trouxe aqui hoje para celebrar a minha morte, a minha ressurreição, e eu estou te dando o privilégio, a oportunidade de receber o teu milagre nesse momento. Jesus está falando. Só recebe o milagre, a cura, a vitória, quem crê nessa palavra. Apenas os que creem vão levar para casa hoje o renovo, a cura, o milagre. Está lá ele no meio. E eu confesso com a minha própria boca aqui agora, que os meus pecados, eu confesso, que estavam lá sobre ele, naquela cruz. E se você for um pouquinho de cumprir os hinos que você canta, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer, rude cruz, né? Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ah, que hino lindo! Será que você quer levar a vergonha aqui da cruz? Não é uma mensagem de muitas glórias e muitos aleluias, que geralmente a gente só dá glória e aleluia quando tem uma mensagem que massageia, ou de vitória,
Mas quando estamos falando de alguém que está sofrendo, que estamos dentro da história, estamos dentro da cena, estamos sofrendo com ele, a gente sente um quebrantamento, uma compaixão por alguém que se compadeceu de nós antes. E se não fosse a compaixão dele, ninguém de nós estaríamos aqui, nem vivos. Mas além dele sofrer, tudo que sofreu, morrer, ressuscitar, ainda está entre nós para dizer: eu te ajudo, eu te esforço. Sabia que foi esse um dos vários motivos que eu fui batizado com o Espírito Santo? Que eu nunca mais parei de falar em línguas estranhas. Não que isso seja a principal característica ou confirmação de que eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu quero dizer a você, quando eu estava dentro, no meio da mocidade, e o pastor Gilmar Santos pregando no culto de ceia, eu sozinho lá no meio, comecei a pular, aleluia. Dia 1º de julho de 95, alguém estava nascendo aqui. Eu senti como uma água vinha em espiral, e vinha e entrou dentro da minha cabeça e me tomou. E nunca mais eu deixei de sentir esta maravilha, este poder. E eu quero dizer a você que você pode usar este poder e esta autoridade para estender a mão sobre os doentes e eles serem curados. Você tem que transmitir cura, milagre, por causa do sacrifício vivo, santo e agradável e perfeito e único de Jesus na cruz do Calvário. Você tem poder e autoridade, exerça a sua fé. A vergonha da cruz. Vira para o seu irmão e diga assim: o seu pecado e o meu estava lá. João capítulo 17, versículo 1 diz: Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Aqui ele está se referindo à morte iminente que ele vai enfrentar. O ponto central do ministério de Jesus, quando ele veio a este mundo, era a sua morte. A missão dele era morrer por nós. Mas antes ele ainda deu alguns presentes, alguns milagres que os irmãos conhecem. Transformação, salvação, curas, milagres. Há casos em que ele fazia o milagre, acontecia dois processos ao mesmo tempo: salvação e cura. Vai, a tua fé te salvou. O cego, ele falava: vai, a tua fé te salvou. Curou a cegueira e ainda salvou a alma dele. Lá no Calvário, não dá para enumerar aqui, o seu pecado, a sua dívida e a minha, a dívida de toda a humanidade foi paga. A cédula contra nós foi paga lá no Calvário. A vergonha que ele sofreu, que nós deveríamos sofrer, ele foi pregado, despido numa cruz, ele foi exibido publicamente, ele morreu lentamente, entre zombarias, escárnios. Era a morte mais torturante, mais dolorosa, mais humilhante, e que poderia ser imaginado. Nós ouvimos hinos aqui dizendo: como alguém pode sofrer e aguentar tanto sofrimento? Nós ouvimos a mocidade dizendo que ele quebrou o aguilhão, destruiu o aguilhão da morte. Só vinha confirmando a mensagem. Foi exatamente isso que Jesus sofreu, o peso de toda a humanidade em suas costas. Nós precisamos cair com o rosto em terra, sim, com vergonha. E hoje em dia não se ouve mensagem assim, porque, né, pastor Eurides, depois do culto não tem elogio, né? Falar para alguém cair com o rosto no chão, chorando, pedindo perdão, sempre se arrependendo em tempo constante, continuamente dizendo: eu me arrependo, me lava com teu sangue, me purifica de todo pecado, eu preciso de ti, que vergonha, eu que assassinei, os meus pecados que o colocaram lá. Ninguém quer ouvir isso, mas precisamos ouvir. O avivamento está aqui.
em reconhecer a necessidade de nos arrepender todos os dias. Estamos relembrando aqui do sofrimento, da morte e da ressurreição. Então temos que lembrar de alguns detalhes. Ouvimos falar dele só como herói, tudo lindo, mas não entramos dentro da história para sentir uma ponta, apenas a ponta de um cravo entrando por baixo do polegar. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ele pagou esse preço. Lá no Calvário, ele se humilhou como ninguém se humilharia. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11 diz assim, vamos de Bíblia: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse. Aqui é onde o rei, diga, o rei se fez réu, o leão se fez cordeiro, a videira verdadeira se fez como a raiz de uma terra seca. Para finalizar e devolver o microfone, preste atenção. Ele destruiu o aguilhão. O que é aguilhão? E eu trouxe em primeira mão para rimar para o irmão. Entende-se por aguilhão um objeto pontiagudo colocado na ponta de uma vara, que no mundo antigo era feito de pedra ou de metal, e era utilizado para forçar aos animais permanecerem debaixo de jugo. Aguilhão. Satanás sempre se utilizou do aguilhão do pecado. É por isso que eu digo sempre, Jonathan, que eu não me preocupo com Satanás, com o diabo, que é o diabo, ele é o diabo mesmo. Ele é realmente um capeta mesmo. Ele só pode tocar em você se você pecar da legalidade, uma pornografiazinha. A não ser que Deus olhe para você e veja em você retidão, integridade, e ninguém pode falar mal de você, que Deus está dando testemunho de você. Deus está falando assim: o Júnior, meu servo, é íntegro, reto e justo, pode tirar todos os bens dele. Ninguém quer isso aqui. Jó já viveu isso. Porém, se Deus permitir que aconteça, precisamos estar prontos para a aprovação, que vai te fortalecer. Agora, o diabo só pode te tocar, só pode te matar, só pode te destruir, só pode te roubar se você pecar. Por isso que o aguilhão da morte, e o diabo usa isso, um objeto, uma vara que tem na ponta uma pedra, um metal pontiagudo para cutucar, para te manter, fica aí. Satanás fazia isso antes de Jesus morrer por nós, porque éramos escravos dele. Então ele
tocava, encostava por causa do pé. Ó, você pecou. Você pecou, você não pode, você está desligado. Todos pecaram e destituídos estavam da glória. Teria que vir alguém para religar aquilo que foi desligado. Daí o termo original da palavra religião, religaria, quer dizer religação. Jesus está entre o céu e a terra no ar, numa cruz pendurado, trazendo Deus e trazendo o homem e fazendo uma nova aliança, quebrando o aguilhão, destruindo todo o pecado, tirando o pecado no artigo definido. Quando Jesus foi batizado, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías 25:8 diz: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio, a desonra do seu povo, porque o Senhor falou. Oséias capítulo 13, versículo 14: eu os remirei do poder do inferno, e os resgatarei da morte. Dá para dar glória a Deus aí? Agora dá. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus vem para destruir todas as fortalezas do inferno. E se tem alguém aqui nesta noite que ainda não é crente ou está afastado dos caminhos do Senhor, Ele vai quebrar este aguilhão e você vai voltar para a casa do Pai, e você vai se entregar para Jesus, e a igreja glorifica o nome do Senhor, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Segundo os estudiosos, pesquisadores, acreditam que tenha sido utilizado um chicote em Jesus, com belas bolas de metal com pontas feitas de osso, como eu disse, capaz de rasgar a pele e arrancar pedaços de carne. Diga assim: oh, tem gente que fala, oh, porque não entra na história. Foi isso que ele sofreu por você. E aí vem, justamente por ele ser um criminoso, Devalmir. Mas ele era criminoso? De baixa classe social e de origem não nobre. Por isso, de acordo com as pesquisas realizadas por um médico estudioso, o modelo do chicote utilizado para açoitamento de Jesus era feito de 3 tiras. Estudiosos que vão até anos 50 depois da morte de Jesus. É bom estudar um pouquinho. Condenados assim costumavam receber 39 golpes com um instrumento. Na prática, ele sentia 117 chicotadas em 39, porque 3 vezes 39, 3 pontas com 3 ossos, arrancando 3 pedaços de carne. Quem é que lembra de Paulo, que sofreu 5 quarentenas de chicotadas menos uma? Quem é que lembra dessa história? Os obreiros, 5 quarentenas menos uma, né, meu professor? Alguns dizem que eles deixavam a 40ª para depois continuar. 39, tem que continuar ali, né? 40, 41, 42, até mais 39. Faltou mais um, mais 40, 41, 40. E sempre. Aí 5 dessas menos uma, faltou um ainda. Por quê? Porque foi dado como morto. Por isso que Paulo diz lá, acho que 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, é isso? Como eu sou de Cristo. Será que você pode imitar a Jesus? Ele foi dado como morto. Na 3ª quarentena, o indivíduo tremia, urinava, porque era como chumbo derretido em ferida aberta. Jesus sofreu 117 numa pancada só. Os espinhos eram enormes, os pregos, os cravos eram colocados debaixo do polegar para sustentar. Segundo os estudiosos mais perto, porque alguns apenas teorizam, e Jesus sofreu tudo aquilo.
mas Ele ressuscitou. E inclusive nos pede para lembrar: eu estou entre vós. Vamos ficar de pé. Aleluia. Feche os seus olhos. Sinta a presença de Jesus aqui agora. Quantos aqui querem ver Jesus face a face? E se eu perguntar assim: você quer ver Ele agora? Você sente medo ou alegria? Quem quer ver Jesus agora? Quem quer abraçar Jesus agora? Eu quero. Nós estamos num ato tão solene, tão puro, que é a ceia. Oh Jesus, nós estamos, fala com Ele agora. Feche os seus olhos e chora para Ele, declara para Ele, diga: eu estou aqui porque eu te amo. Fala só com Ele. Fala com Ele do jeito que você quiser, língua estranha, glorificando. Fala com Ele um pouquinho. Aleluia. Eu estou te dando tempo para falar com Ele. Nós vamos falar com Ele face a face. Ainda vai chegar o dia. Ele disse: eu vou voltar. Mas não fiquem preocupados, eu estarei com vocês. Esta situação que você está enfrentando, Jesus vai te dar a providência. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Vai passar. Eu sei que esta luta ainda vai passar. Senhor nosso Deus, está aqui a tua igreja, sentindo a tua presença. Eu quero devolver o microfone agora para o pastor, papai, e quero continuar sentindo esta alegria, esta harmonia aqui. Enquanto nós estivermos celebrando a ceia, nós queremos estar chorando ainda na tua presença. Nós queremos estar, ó Pai, abraçados, sentindo esse calor que cura, que transforma. Senhor, manifesta a tua presença curando nesta noite, renovando em nome de Jesus.